Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, como o reverendo José Maria está gozando de férias nesse mês, então eu estarei começando hoje uma série de exposições no livro do profeta Malaquias, e eu fiz um planejamento para que nós então vejamos os 4 capítulos do profeta Malaquias em 4 domingos. Minha proposta é que hoje, então, nós observemos na palavra de Deus o capítulo 1, domingo que vem o 2, e assim veremos os 4 capítulos durante esse mês de setembro. Pedi que alguns irmãos lessem esse capítulo 1 de Malaquias hoje, durante a tarde, se preparando para esse momento de culto a Deus, onde nós aqui nos dedicamos a buscar no Senhor entendimento da palavra, da vontade dEle para as nossas vidas. Portanto, eu vou ler o capítulo 1 de Malaquias, verso 1 ao verso 14, e eu peço que você esteja atento, acompanhando com fé a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, somos o Teu povo, e estamos, ó Pai, diante da Tua palavra com o propósito de ouvir a Tua voz nesse momento.
Abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Fala conosco de maneira clara, dando-nos entendimento pelo agir do Teu Santo Espírito em nós, entendimento da Tua vontade para nós. Para que nós, ó Pai, não venhamos a repetir um culto desprezível, como os nossos irmãos, nos tempos do profeta Malaquias, estavam Te oferecendo. Ajuda-nos, ó Pai, e leva-nos a Te cultuar de forma sincera, em espírito e em verdade, de maneira cada vez mais qualificada e com maior entendimento, para que nós não venhamos a profanar, a envergonhar o Teu grandioso, poderoso e santo nome. É o que nós Te pedimos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro do profeta Malaquias é um livro extremamente importante para a igreja nos tempos de hoje. É um livro que gira em torno, com seu assunto, sobre o culto que se deve prestar a Deus. E digo que é muito importante entendermos o conteúdo do livro do profeta Malaquias hoje, porque algo semelhante ao que aconteceu naquela época, e que o Senhor, então, apresenta aqui a sua palavra ao povo, tem acontecido nos nossos dias. No tempo do profeta Malaquias, o povo de Deus estava profundamente desanimado, porque não era, de fato, um tempo muito fácil. Eles estavam enfrentando grandes dificuldades sociais, culturais, financeiras. Esse povo, nesse período em que o profeta Malaquias é chamado a anunciar a vontade, a palavra de Deus, está situado historicamente mais ou menos ali 100 anos depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Talvez você se lembre aí, o povo de Deus, por pecado, por dureza de coração, foi levado cativo à Babilônia e ficou ali por 70 anos. Mas o Senhor mesmo, conforme havia prometido, deu a oportunidade que esse povo retornasse para sua terra, nos tempos de Esdras, de Neemias, e eles então começaram a reconstruir toda a sociedade do povo de Deus. O povo de Israel começou a se reestruturar, um povo que já tinha perdido o seu referencial de culto, de adoração, de contato com a palavra de Deus, tem a oportunidade de voltar à sua vida comum, de povo propriamente dito de Deus, cultuando a Deus, reconstruindo o templo, e 100 anos então tem se passado até que chega esse momento, mas algo de muito grave continua acontecendo. Como esse povo voltou para sua terra e agora tem a oportunidade de cultuar a Deus, eles não estão fazendo isso. E essa é a grande denúncia do livro do profeta Malaquias, denúncia que o próprio Deus comissiona a Malaquias, e o nome Malaquias quer dizer exatamente meu mensageiro. Deus chama esse homem como seu mensageiro para anunciar ao povo, abrir os olhos, dizendo: vocês estão fazendo algo muito grave, muito errado. E algo caracteriza esse livro. É um livro pequeno, é um livro curto. Esse é o tema geral: culto a Deus feito de maneira errada, descomprometida, desprezível, com falsos juramentos, com o coração distante de Deus. E Deus, então, ele, em todo esse livro, alerta o povo. E algo que acontece aqui, acontece hoje de maneira muito comum também. Quando Deus alerta esse povo que eles estão negligenciando e errando contra Deus, o povo simplesmente pergunta: como nós estamos errando? Eles sequer percebiam que estavam fazendo errado. Eles tinham uma religiosidade e eles faziam o culto de maneira mecânica, então eles sequer percebiam que estavam profanando o nome de Deus, que estavam fazendo um culto errado. E os argumentos ou as justificativas daquele povo, daquela época, de fazer um culto de forma descomprometida é exatamente o contexto que eles viviam. Eles sofreram historicamente, foram levados cativos, voltam para a sua terra, e agora eles estão passando por uma série de dificuldades. E eles então dizem: nós não temos alegria, nós não temos bênçãos do Senhor, a nossa circunstância é muito difícil. Então qual a nossa alegria? Qual a nossa bênção?
Isso tem muito a ver com o que nós vivenciamos hoje, porque muitos de nós, dentro e fora dessa igreja local, muitas vezes, quando as coisas não estão boas, quando nós não temos muitas alegrias, quando nós não temos muitas bênçãos para comemorar, nós então começamos a negligenciar a nossa vontade de cultuar a Deus, a nossa sinceridade de buscar a Deus, porque, afinal de contas, nós temos justificativas, as coisas não estão boas, as circunstâncias não estão boas. Mas Deus, então, por meio do profeta Malaquias, chama a atenção do povo, mostrando que eles devem cultuar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é grande e porque aquele povo é o povo dele, e não por causa das circunstâncias ou por causa das bênçãos. Veja que o livro do profeta Malaquias, quando bem entendido, ele lança por terra qualquer teologia da prosperidade. Deus diz: vocês vão me adorar porque eu sou Deus, e não porque eu estou concedendo bênçãos a vocês. Vocês estão errando, e vocês ainda me perguntam como estamos errando. E essa é a forma que nós encontramos em todo o livro. Deus sempre faz uma acusação, por isso o livro começa falando de uma sentença, e essa palavra sentença aqui, na Almeida, revista e corrigida, é a palavra peso, é uma sentença pesada, algo que está sendo dito que incomoda, realmente pesado de se ouvir, quando Deus acusa o seu povo. E o povo então diz: onde nós estamos fazendo isso de forma errada? E Deus então diz: vocês estão fazendo errado aqui e aqui. E isso é feito por 8 vezes nesses 4 capítulos, 2 vezes aproximadamente em cada capítulo. Deus faz uma acusação, o povo faz uma pergunta cínica, como se não estivesse percebendo o erro, e Deus então aponta diretamente onde está o erro. Como eu disse, é uma sentença, é um peso pronunciado pelo Senhor. Veja como o texto no verso 1 diz, não é uma fala de Malaquias. Malaquias, como o seu nome significa, o seu título é meu mensageiro. Ele traz uma sentença do Senhor que foi pronunciada por Malaquias como boca de Deus. E algo que diferencia Malaquias dos outros profetas é exatamente essa característica de que Deus estabelece um diálogo direto com o seu povo. Ele fala e o povo responde, e ele responde novamente, estabelecendo um diálogo aqui. E a sentença é contra a Israel. Veja que alguns dos profetas falam contra outros povos, mas aqui Malaquias está falando contra o povo de Deus. E isso é curioso, porque nós muitas vezes pensamos que Deus não poderia falar contra nós, mas toda palavra de exortação, ela sempre é uma palavra contra o nosso comportamento errado. Então, é uma sentença, é um peso, é uma correção, uma exortação, quando Deus está nos corrigindo para que nós voltemos a Ele e comecemos a agir e a pensar de maneira corrigida, correta. Malaquias, então, é este profeta do Senhor, e veja que no verso 2, ele inicia esse diálogo de uma maneira curiosa. O verso 1 diz que é uma sentença pesada contra Israel. Então, quando começa a sentença no verso 2, a primeira expressão da sentença é: eu vos amo. E a gente, como assim? É uma sentença, é algo pesado, mas a primeira coisa que é dita é: eu vos tenho amado. Essa forma que está escrito aqui, eu vos tenho amado, ela nos leva a entender claramente que Deus ama desde sempre e continua amando e amará eternamente. Ele não diz, eu vos amei, eu vos amarei. Ele diz, eu vos tenho amado. Desde toda a eternidade, quando eu os escolhi, Deus está levando o entendimento do seu amor pelo seu povo à eternidade. Antes que vocês viessem a existir, eu já vos amava. Eu vos tenho amado e continuo amando, ainda que vocês estejam pecando contra mim. E então o povo responde, mas em que nos tem amados? E, irmãos, essa é uma pergunta extremamente cínica a se fazer a um Deus que ama eternamente o seu povo, um povo que diz, você nos ama? A ideia aqui da pergunta do povo de Deus é, onde está a evidência desse amor por nós? Porque nós ficamos exilados, nossa terra está sofrendo,
Nosso povo ainda não foi completamente restaurado. Nossas finanças, nossa agricultura, nossos investimentos, tudo está de mal a pior. Cadê o seu amor? O texto está nos levando a entender exatamente que aquele povo, assim como eu e você muitas vezes, entendemos que Deus nos ama quando Ele nos abençoa. E quando então as coisas não estão do jeito que nós queríamos, então a gente começa a pensar, Deus não me ama mais. Quando você começa a sofrer com muitas coisas ao mesmo tempo, durante um grande período, você começa a duvidar do amor de Deus por você. Provavelmente você vai assumir isso. Assuma diante de Deus. É assim que a gente faz. Quando as coisas não estão boas, nós começamos a pensar, Deus, será que Ele se lembra que eu existo? Será que Ele me ama mesmo? Porque Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele cuida de cada fio de cabelo que cai, mas a minha vida parece que dá tudo errado. Será que Deus me ama? É essa pergunta cínica que o povo de Deus faz para Deus. Como que você tem nos amado? Onde que está a evidência desse amor nas bênçãos sobre as nossas vidas? Em que nos tem amado? E então, imediatamente, Deus responde de uma maneira estrondosa. Ainda no verso 2, ele diz, não foi Esaú irmão de Jacó? E se você está lendo o livro do profeta Malaquias, assim, sem muito compromisso, você fica pensando, será que Deus está mudando de assunto aqui? Ele diz que amava, o povo pergunta, onde que está o amor? E ele diz, vocês se lembram de Esaú? Esaú não era irmão de Jacó? E o Senhor diz, mas eu amei Jacó. Irmãos, Deus aqui mostra o povo onde está verdadeiramente a prova cabal e definitiva do amor dele por nós. A prova de Deus, de que Deus te ama, não é a sua vida financeira, se ela está bem sucedida ou não. A prova de que Deus te ama não é a sua saúde, se está completamente perfeita. A prova de que Deus te ama não é se a sua família, os seus relacionamentos, o seu trabalho, se tudo está caminhando perfeitamente. Isso não é prova de que Deus te ama. A prova de que Deus te ama é de que Ele te salvou. E é isso que Ele quer dizer quando Ele diz, Esaú não era irmão de Jacó, mas mesmo antes deles nascerem, eu já tinha me aborrecido de Esaú. E eu já tinha escolhido amar Jacó. Jacó sem mérito nenhum, e nós bem conhecemos um pouco da história de Jacó, sabemos que não havia mérito, Jacó não fez por merecer a salvação, mas Deus escolheu amar Jacó. Entenda que há algumas coisas envolvidas aqui. Deus não somente amou Jacó, mas Ele rejeitou, o verso 3 diz, eu aborreci a Esaú. Então, além de Deus provar que te ama, tendo escolhido você, antes mesmo de você ter nascido, não bastasse Ele te amar, Ele se aborreceu de Esaú. E você diz, mas qual o significado? Por que aborrecer de Esaú significa? Porque Ele não se aborreceu de você. Veja que lá no verso 4, na última expressão do verso 4, tem o nome do povo de Esaú. Os edomitas, os descendentes de Esaú. E veja, aqui tem esses hífens nessa palavra, com letras maiúsculas, porque é como se fosse o nome próprio. E o nome é povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Pensa em alguém que tem o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, irado para todo o sempre, eternamente contra aquela pessoa. E ele diz, você é abençoado porque eu te amei, e você é abençoado porque eu não estou irado com você eternamente. Eu não me aborreci de você. Eu me aborreci de Esaú, dos descendentes, mas vocês foram escolhidos. E veja que entre o verso 3 e o final do verso 4, ele mostra o quanto o povo não escolhido, o povo que ele se aborreceu, realmente não era um povo amado por Deus. Um povo que, por mais que fosse ousado, e os edomitas tinham essa característica, eles achavam que eram indestrutíveis, eles tinham um grande poder de guerra, eles achavam que mesmo se fossem destruídos, eles se reergueriam, e Deus, como quem ri desse
pequeno poderio militar dos edomitas, diz, coitado deles. Eles não têm condições de se reedificar se eu definitivamente os destruir, e eu estarei irado com eles para sempre. Então Deus aqui coloca um contraponto. Eu os amei desde toda a eternidade, e amarei por toda a eternidade, e aborreci-me de Esaú e seus descendentes, e estarei irado contra eles por toda a eternidade. Irmãos, isso precisa ter um grande significado para nós. Hoje pela manhã, na aula da escola dominical, nós pensamos ali rapidamente sobre o inferno. E o inferno é algo que eu tenho grande dificuldade de entender de maneira plena, mas eu fico apavorado de imaginar, se você já queimou uma de suas mãos, ou já chegou perto de uma fogueira, eu fico apavorado de imaginar que no inferno as pessoas estarão incandescentes, queimando o seu próprio corpo, e o corpo não se consome pelo fogo. E a dor é intensa de um corpo que está sendo queimado, mas aquele corpo não é consumido. A morte não é mais uma possibilidade. Isso é um dos elementos da demonstração da ira de Deus contra o pecado. Esse é o sentimento de Deus contra o pecado. Mas a gente, às vezes, acha que um pecadinho não faz mal, né? Esse é o retrato do quanto Deus odeia o pecado. O povo de Esaú, os descendentes, ainda que tenham nascido do mesmo ventre de Jacó, é um povo que Deus se aborreceu pela sua escolha soberana. Deus te escolheu. E se você é crente, você está aqui, essa já é a maior evidência da prova de que Deus te ama. Ele não está irado eternamente com você, e Ele te amou sem mérito nenhum da sua parte. Isso é graça. Você não fez nada para merecer esse amor. Você simplesmente foi escolhido por Deus, e você poderia estar em qualquer outro lugar, achando que, como um edomita, você estava bem feliz e se divertindo. Mas sobre você estava a ira de Deus, e estaria eternamente contra você. Deus diz que esse povo, ainda que seja um povo contrário ao seu amor, é um povo que reconhece o poderio, a grandeza de Deus. Então, no verso 6, ele começa um novo argumento, mostrando que esse povo tem negligenciado. Primeiro, a primeira acusação que Deus fez contra o povo de Deus no contexto de culto, e o texto vai nos levar totalmente ao culto, é falta de amor. Deus diz, eu amei vocês, mas vocês não têm me amado. Eu amei vocês, continuo amando e amarei eternamente, mas a forma que eu escolhi de vocês demonstrarem amor por mim, vocês não estão demonstrando. Qual é, irmão e irmã, a forma que Deus escolheu de você demonstrar amor por Ele? A primeira, qual é a convocação primária que Deus faz para aqueles que o amam, para aqueles que são dele? Culto. Você pode pensar que é uma série de coisas, mas eu estou te afirmando, a primeira forma que Deus determina que você demonstra que o ama é culto. É no culto que todas as outras questões desembocam. Onde o discipulado, a devoção, a adoração, a fidelidade, os dízimos, as ofertas, gratidões, tudo desemboca no culto, tudo está apontando para o culto, porque no culto é onde Deus estabelece esse diálogo conosco. Assim como Ele tem um diálogo aqui no livro do profeta Malaquias, Ele estabelece um diálogo conosco, e Ele então nos chama semanalmente para que nós possamos ouvir a sua voz e responder ao seu amor. E nós respondemos orando, confiando no seu poder, no seu cuidado. Nós respondemos cantando. Nós respondemos a Deus com o nosso comprometimento de vir, de priorizar Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como que eu busco em primeiro lugar? Primeira coisa, participa do culto, prioriza o culto, cultue com toda a sua sinceridade em espírito e em verdade. Isso é algo que a gente tem visto em vários contextos das Escrituras. Essa é uma acusação muito grave que é feita à igreja da Ásia Menor, à igreja de Éfeso, lá no último livro da Bíblia.
Em Apocalipse capítulo 2, ali no verso 4, ele diz: eu tenho contra você que você me abandonou. Você se esqueceu daquele primeiro amor. Você não demonstra amor para comigo. Veja que essa é uma preocupação, se podemos assim dizer, de Deus com relação ao seu povo. Um povo que se esquece de demonstrar amor a Deus. Mas aí vem um grande problema que acontecia nos tempos de Malaquias, que acontece nos tempos de hoje. Nós achamos que amamos a Deus, então nós queremos demonstrar o amor a Deus do nosso jeito. E eu quero te lembrar que Caim, no primeiro culto que é relatado ali, após a queda, ele tentou fazer isso. Mas Deus não se agradou do culto de Caim. Deus estabelece como ele quer ser cultuado. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui é que Deus acusa o seu povo pela falta de amor na prioridade em cultuá-lo. O segundo ponto que nós precisamos, o segundo argumento aqui, é que nós não podemos adorar a Deus ou amar a Deus da nossa forma, de acordo com a nossa criatividade. Deus mesmo estabelece como Ele quer ser amado, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. E era exatamente isso que estava acontecendo naquele tempo. E Ele usa o profeta Malaquias para mostrar ao povo que eles estavam querendo fazer do jeito deles. E Deus diz: eu não me agrado que vocês façam do jeito de vocês. Hoje em dia, algumas pessoas têm dificuldade de entender que Deus exige como Ele quer ser adorado, porque nós estamos num tempo de relativismo muito grande. E se eu não posso demonstrar do meu jeito, então eu não vou demonstrar. Isso acontece em várias instâncias da nossa vida, em várias situações, mas Deus, soberanamente e completamente santo e altíssimo, Ele determina como Ele deve ser adorado, porque nós temos um coração corrupto. E por mais que nós tenhamos uma boa intenção, essa boa intenção está carregada de pecado. É como eu costumo dizer que se você tenta fazer uma imagem de Deus, por melhor artista que você seja, vai ser uma caricatura. Porque os nossos melhores artistas, a nossa melhor expressão de arte, não vai conseguir retratar a perfeição e santidade e beleza de Deus. É a mesma coisa com o culto. Se você tenta inovar na melhor da intenção, essa melhor intenção é carregada de pecado. E Deus, então, diz como Ele quer ser adorado, da maneira que Ele estabeleceu. E a grande ênfase é a sua fidelidade. Deus não está preocupado com as coisas que você faz para cultuá-lo, porque nada que você faz pode impressionar Deus. Você pode investir aqui algo estrondoso, algo que ninguém nunca fez para cultuar a Deus, e Ele não vai ficar surpreso, porque Deus não pode ser surpreendido. Você não pode simplesmente surpreender Deus. A gente faz isso uns com os outros, nós fazemos surpresa e nós tentamos então superar as expectativas, porque nós somos humanos, mas como superar as expectativas do Criador de todas as coisas? Então Deus diz: não inventem, faça do jeito que eu estabeleci, porque esse é o jeito que me agrada. E se vocês prestam culto para mim, eu sou o foco desse culto, façam em fidelidade. Deus quer que nós sejamos fiéis, simplesmente isso. Por isso, Ele faz convocação do culto, toda semana. E Ele exige a fidelidade. Veja que não há coisas muito complexas e elaboradas para se prestar um culto a Deus. Ele pode ser feito de maneira muito simples, como eu tenho repetido, com um pedaço de pão, um pouco de vinho, um trecho das Escrituras e o ajuntamento do povo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É simples cultuar a Deus, porque Ele não está preocupado com o que a gente pode surpreender e oferecer. Ele está preocupado com o nosso comprometimento, fidelidade, obediência, devoção, sinceridade. Sinceridade conforme a vontade dEle. Então, Ele começa a argumentar dessa maneira, apontando para os sacerdotes no tempo de Malaquias, a partir do verso 6. E os sacerdotes eram os líderes responsáveis pelo culto. E aqui a gente começa então a perceber que o texto está indo diretamente tratar sobre culto. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus faz outra pergunta. E
Obviamente, como nós já percebemos, o povo vai fazer uma pergunta cínica. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Os sacerdotes, homens responsáveis por liderar o culto a Deus, eles dizem, como assim a gente está te desprezando, Deus? A gente está cultuando, nós estamos indo para a igreja, as pessoas estão indo e os sacrifícios são feitos ali. Mas Deus então responde mostrando onde eles estão desprezando. Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Irmãos, Deus aqui começa a mostrar a negligência daquelas pessoas quando eles estavam oferecendo sacrifícios sujos, mal preparados. Ele fala mais adiante de animais cegos, animais coxos, enfermos, e ele faz uma nova pergunta. Ele diz, você levaria isso para o governador? Será que o governador aceitaria esse animal cheio de defeito? Ele diz, o governador não aceitaria. Você não faz isso para o governador, por que você faz isso para mim? Eu vou aceitar um pão imundo? Eu vou aceitar um animal cego, um animal coxo, um animal enfermo? E aqui entenda, por que Deus faz tanta exigência sobre o objeto do sacrifício ali, da oferta? Porque havia em todo o Antigo Testamento as leis cerimoniais, e essas leis todas hoje não são mais necessárias, porque elas tinham um propósito. Elas apontavam para Cristo, e uma vez que Cristo veio e cumpriu, não precisamos mais fazer. Portanto, nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro aqui no culto, porque o cordeiro definitivo foi sacrificado. E ele precisava ser sem defeito. Imagine que Cristo tivesse pecado, fosse como nós, como ele nos justificaria, sendo ele também pecador? Era necessário que ele fosse perfeito, sem defeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Era necessário que fosse o Filho perfeito de Deus enviado, feito homem, totalmente Deus, para que nós fôssemos justificados. Então, esses animais do culto apontavam para a perfeição de Cristo, e Deus diz, vocês não podem trazer animais manchados, cegos, com pecados ou enfermidades ou defeitos, porque há um anúncio sendo feito quando o sacrifício é apresentado no culto, e o anúncio é de Cristo, e Cristo não pode ter pecado, Cristo não pode ter mancha, não pode ter mácula, mas os sacerdotes eram os primeiros a fazer, e há historiadores que dizem, irmãos, que os próprios sacerdotes, eles começaram a criar uma espécie de comércio de animais defeituosos. Imagine que para a agricultura, para o comércio, os melhores animais eram separados, para ter renda, para eles poderem negociar, e os sacerdotes começaram a criar ali uma espécie de feira na porta do templo dos animais defeituosos. Afinal de contas, Deus não estava reclamando, então vamos aqui comercializar num precinho especial aqueles animais que não têm uma pata, que não têm um olho, que falta uma orelha, aqueles que estão com alguma doença, com alguma peleira. Então pronto, esses aqui você traz para o culto. E Deus diz, vocês estão me perguntando como é que vocês estão profanando o culto? Vocês estão pegando os piores animais, vocês estão pegando pães imundos para trazer para o culto. Irmãos, entenda, hoje nós não trazemos mais animais, nós não fazemos mais isso, mas Deus nos instruiu sobre o que nós deveríamos trazer no culto após Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu o sacrifício definitivo, em João, Evangelho de João, capítulo 4, no encontro com aquela mulher samaritana, ele diz, Deus se importa com verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou baseados na verdade, conforme a verdade de Deus. Deus exige que nós venhamos adorá-lo com todo o nosso ser. E eu preciso te lembrar de um texto clássico de todo crente, que é Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Você deve amar a Deus com todo o seu ser, com tudo que tem, com todas as suas forças. Deus exige que você o adore com todo o seu ser, em espírito e baseado na verdade, ou em espírito e em verdade. Como é que você tem vindo para o culto? Eu mencionei isso domingo passado e repito para
ficar gravado na sua mente e no seu coração. Como você tem se preparado para o culto? Você traz o que sobra da sua semana, o animal com defeito manchado, aquele restinho de você que ficou. Você não pensou em Deus, você não procurou a Deus, você não leu a palavra de Deus, você não se preparou para o culto a Deus, mas então, en passant, você entra na igreja e, opa, está na hora do culto, eu vou ali prestar o meu culto a Deus. Chegou no horário e o pastor está demorando, está falando muito, eu estou cansado, amanhã é segunda-feira. Deus nos chama a priorizar, a oferecer o que nós temos de melhor, porque é para Ele. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele sempre nos amou e Ele definitivamente nos amará eternamente nos céus com Ele. Mas a nossa resposta muitas vezes tem sido de negligência, de desprezo, e esse é o segundo pecado que nós vemos aqui com relação ao culto. Desprezo pelo culto. Irmãos, nós não podemos desprezar o culto a Deus. Nós não podemos negligenciar o culto a Deus. Toda a sua vida de fé, ela desemboca no culto. Esse é o ponto alto da sua vida de fé. É esse momento aqui. Todas as outras coisas são importantes, mas esse é o ponto alto da sua vida de relacionamento com Deus, porque em toda a Escritura ele diz, é naquele momento que eu oficialmente te convoco, e eu prometo que eu manifesto a minha presença de maneira especial ali, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, para me adorar conforme a minha vontade. Como você tem se preparado para trazer o seu coração, a sua alma, a sua mente em culto a Deus? No verso 10, Deus chega a dizer àqueles sacerdotes, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Veja, Deus está dizendo, eu não me agrado desse culto de vocês. Era melhor se fechasse o templo. Era melhor que não tivesse culto, porque esse culto, ele me causa náuseas. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eles levavam qualquer pão, eles levavam qualquer oferta, eles levavam qualquer animal, e Deus diz, isso aí para mim é nada, eu não recebo, é apenas um ritual humano que vocês estão fazendo, porque o que eu valorizo, o que eu exijo, vocês não estão apresentando diante de mim. E Deus diz, eu sou grande, meu nome é grande, em todas as nações, meu nome é reconhecido por meio de vocês, e vocês estão fazendo isso comigo. É essa forma com que o povo de Deus, que é conhecido em toda a terra, desde aquela época até hoje, é dessa forma que esse povo se encontra comigo semanalmente. Deus diz no verso 12, vós profanais, quando fazem da minha mesa algo imundo. Hoje nós temos a ceia do Senhor. E veja como é propício pensarmos nesse texto, quando no verso 7 ele fala da mesa, no verso 12 ele fala da mesa, e hoje nós temos aqui diante de nós a mesa. Você daqui a pouquinho vai participar, se você é um crente professo, você vai participar da mesa do Senhor. Como que você se prepara para esse momento? E entenda, eu não estou dizendo que você tem mérito para participar da mesa. Cristo fez todo o mérito. Mas como você valoriza, como você prioriza, como você entende e recebe um meio de graça tão especial que foi necessário a morte do Filho de Deus totalmente justo para que você tivesse fortalecimento, sustento espiritual. Como que você se aproxima dessa mesa? Verso 13, Deus diz que aquele povo dizia, que canseira, que enfadonho esse culto, essa mesa, esse ritual todo, eu preciso ir embora, eu estou cansado. Que enfado. Isso é desprezo, irmãos. Sabe, nós deveríamos cultivar uma alegria, uma ansiedade, uma vontade de vir para a igreja no domingo, de cultuar, de participar da ceia, de estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, como o ponto mais alto da nossa semana. Eu não quero ser inocente de achar que é assim para todo mundo, porque eu sei que não é.
Mas nós precisamos atender à palavra de Deus e lutar para mudar isso dentro de nós. Como que nós queremos usufruir de tudo que Deus tem para o seu povo, se nós achamos aquilo que Deus exige uma canseira? E você diz, mas é porque a gente precisa inovar, porque essa igreja é tão tradicional, é tão cansativa, enfadonho. Foi Deus que exigiu assim. Foi Ele que estabeleceu assim, e nós tomamos todo o cuidado para cultuar de maneira bíblica, nem além, nem a quem, apenas e somente aquilo que Deus coloca em sua palavra, e a gente acha isso enfadonho, cansativo. Imagina então se Deus começar a olhar para a sua vida e dizer, que pessoa enfadonha, que cansativo ser o Senhor dessa pessoa. Deus fala de maneira muito dura, a partir do verso 14, dizendo para essas pessoas que Ele amaldiçoa os seus próprios, que tratam com enfado e desprezo o seu culto. Ele diz, maldito seja o enganador. Aqui o enganador é exatamente aquele que fez um compromisso, que fez um voto, mas não cumpre o seu voto. Nós já vimos isso em vários textos. Irmãos, e isso é muito nítido e claro para nós que estamos como membros desta igreja local. Você nunca foi obrigado a fazer parte dessa igreja. Ninguém nunca fez pressão para que você fosse membro dessa igreja. E ninguém nunca vai fazer esse tipo de pressão, porque nós entendemos que não somos nós que convencemos. Você vem porque Deus te trouxe a esse lugar. E você, então, não é obrigado a fazer um compromisso com essa igreja. Mas, quando você voluntariamente escolhe, você é chamado aqui à frente, seja no batismo, na profissão de fé, na recepção de novos membros, perguntas são feitas, onde Deus é chamado como testemunha desse momento, e você jura solenemente em culto, tendo a presença de Deus e o testemunho do povo de Deus, você faz um voto. Você promete ser assíduo, você promete sustentar esta igreja financeiramente e espiritualmente, orando e participando ativamente de tudo que envolve esta igreja local. Você promete se submeter à condução pastoral, enquanto ela for bíblica, a liderança dessa igreja. E Deus diz, maldito aquele que promete e não cumpre, maldito aquele que faz o voto e não cumpre. Você não é obrigado a votar, mas se vota, você é obrigado a cumprir. Maldito seja o enganador, aquele que faz uma promessa e não cumpre a promessa. Que tendo um animal sadio, é o contexto aqui dos sacerdotes, no seu rebanho, e promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus diz, por que isso me incomoda tanto? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Hoje pela manhã nós vimos um texto de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala de como ele pregou à igreja, e ele disse que ele sempre pregava com muito temor e tremor. E essa é a consciência de quem serve a Deus. Nós sabemos que somos amados, mas nós sabemos do poderio de Deus, da grandeza e do zelo que Deus tem para com seu próprio nome. E quando nós damos um mau testemunho, nós envergonhamos o nome santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu prego a palavra com muito temor e muito tremor, e essa é a nossa relação de reverência com Deus. Deus deu provas de que o povo daquele tempo estava desprezando o culto. Deus disse que não aceitaria aquele tipo de culto. Deus volta a afirmar aqui no capítulo 1 que eles estavam oferecendo algo que era uma profanação ao nome de Deus. E Deus então termina esse primeiro capítulo amaldiçoando aqueles que enganam ou acham que estão enganando a Deus, prestando um culto muito aquém, descomprometido e de forma desprezível a Deus. Precisamos encerrar esse capítulo 1 entendendo duas coisas. Dois motivos em que Deus não aceita o culto.
quando está fora do padrão, ou seja, não está do jeito que ele ordenou ser cultuado. E a segunda coisa, quando é feito com desprezo. Você precisa se preocupar na sua vida de crente, então, com essas duas coisas. O culto que você está prestando a Deus está de acordo com a vontade dele? Entenda, você não veio aqui assistir um culto. Isso não é um teatro, não é um filme, você não assiste. Você realiza o culto, você presta o culto. O culto que você está prestando, e é você está fazendo de acordo com a vontade de Deus, ou você apenas está de corpo presente quando as outras pessoas estão cultuando a Deus? Primeiro ponto. Segundo, você tem feito isso com desprezo? Deus não aceita um culto que é apresentado com desprezo. Ou você ama a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força, ou você não ama a Deus. Você pode então pensar, mas eu tenho consciência da minha fraqueza e do quanto eu sou falho nessas questões. O próprio Deus não exige nada que Ele mesmo não nos dê condições, por Ele, de realizar. Se você entende que você está distante de apresentar um culto como deveria, basta que você peça a Deus, e Ele te habilita a cultuar. Ele não é o maior interessado nisso? Por que Ele não te abençoaria para cultuá-lo da maneira que Ele quer? Basta pedir a Deus, basta ser sincero e se comprometer e fazer a sua parte daqui por diante para qualificar cada vez mais a sua forma de cultuar a Deus. Nós vamos ainda em culto participar da ceia do Senhor, e esse momento é um momento em que Deus estabeleceu, Ele mesmo instituiu para o nosso fortalecimento, exatamente para nos dar forças espirituais, para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã, sem desprezar a Deus, valorizando aquilo que Deus valoriza, sendo abençoado, conduzido verdadeiramente por Ele. Não quer dizer que você vai participar desses elementos e a sua vida financeira vai florescer, a sua alegria, a sua saúde, não é isso. Mas Deus promete te dar tudo aquilo que você precisa para amá-lo como Ele deve ser amado, para cultuá-lo e priorizá-lo como Ele deve ser cultuado e priorizado.